Lei 11.404, que contém normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. Essa lei é de 1994, matéria de concurso de agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Vamos lá então, artigo 122, nós paramos na aula passada, do vestuário e da higiene pessoal. O sentenciado poderá usar o vestuário próprio ou fornecido pela administração, adaptado às condições climáticas e que não afete a sua dignidade. Pessoal, está na norma que ele pode usar também usuário próprio, mas hoje no estado de Minas Gerais, os presídios usam um usuário próprio, ou melhor, usam uniforme, todos usam aquele uniforme vermelho, mas está na lei que os presos podem usar então vestuário próprio. Na realidade, a prática hoje é somente uniforme fornecido pelas sedes, uniforme da SUAP. Então, provavelmente essa questão não cairá na prova, porque esse artigo não foi revogado, mas não prevalece estes termos. E se cair na prova, o que eu marco? Eu marcaria esses dois, o que está na lei. O sentenciado poderá usar vestuário próprio ou fornecido pela administração. Se caísse essa pergunta na prova, eu marcaria, mas é provável que não caia, porque é passível de recurso. Então, vamos lá para o próximo artigo, artigo 123. O sentenciado disporá de roupa necessária para sua cama e de móvel para guardar seus pertences. Então, ele haverá aquela roupa de cama que é fornecida pela administração e o local adequado para guardar os seus pertences. Está na lei e deve ser observado. A higiene pessoal é exigida de todos os sentenciados. É exigida. Então, aquele que não cumpre com sua higiene pessoal, ele pode ser punido disciplinarmente. Parágrafo único. A administração do estabelecimento fixará horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados e colocará à sua disposição o material necessário, fornecerá então um material adequado e geralmente nas unidades menores não há limitação de água, por exemplo, limitação de tempo para que ele exerça sua higiene, mas nas unidades maiores, onde a capacidade de abastecimento de água é inferior à demanda de presos, então é estabelecido um horário para que eles possam tomar banho, para que eles possam consumir então água à vontade e fazer a sua higiene pessoal. Da alimentação, artigo 125. A administração do estabelecimento fornecerá alimentação aos sentenciados controlada por nutricionista, convenientemente preparada e de acordo com as normas dietéticas e de higiene. Isso já é regra, isso acontece em praticamente todos os estabelecimentos prisionais. Há um nutricionista responsável pela alimentação e fornece alimentação suficiente, geralmente 4 refeições por dia, e essas refeições estabelecem as normas dietéticas e de higiene. Não é uma alimentação que vá prejudicar a saúde e também observada a higiene. Da assistência sanitária. O estabelecimento penitenciário disporá de clínico geral, odontólogo e psiquiatra. Pessoal, o que interessa para nós é a lei. Então, disporá. Clínico geral, odontólogo e psiquiatra. Disporá. Então, está aqui na lei como uma regra. Não está como uma faculdade. Então, nós devemos guardar para a nossa prova que o estabelecimento penitenciário deve ter clínico geral, odontólogo e psiquiatra. Parágrafo 1º. O doente que tiver necessidade de cuidados especiais será transferido para estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. Quando na região existe um estabelecimento penitenciário especializado, ou seja, um hospital de custódia, não aquele destinado ao semi-putável, mas um hospital onde exclusivamente permanecem os presos, então será transferido para lá.
mas quando for distante, será transferido então para o hospital civil e vai ficar sob a escolta do agente de segurança penitenciário. Esse doente que não tem condições de permanecer na unidade prisional, já que há uma certa gravidade na sua saúde. Parágrafo 2º. Ao sentenciado será prestada assistência odontológica. Então, aquele preso que estiver com problemas odontológicos nos dentes, então, ele tem direito a esse tratamento. Será prestada, não é uma faculdade, é uma obrigação da penitenciária fornecer atendimento odontológico. Se não puder ser na unidade prisional, haverá aquela escolta autorizada pelo diretor do estabelecimento, e os agentes penitenciários da GETAP vão o conduzir até o dentista. Artigo 127. Para assistência sanitária, só ajustar aqui. Para assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de 1. Enfermaria com camas, material clínico, instrumental adequado e produtos farmacêuticos para internação médica ou odontológica de urgência. 2. Dependência para observação psiquiatra e cuidados de toxicômano. 3. Unidade para doenças infecciosas. Pessoal, vamos analisar cada um desses itens. Observe que a Lei 11.404 traz expressamente esses 3 itens. Então é bom você decorar mesmo. Em se tratando de assistência sanitária, você deve diferenciar de assistência social e de outras assistências. Então, assistência sanitária, enfermaria com camas, material clínico, instrumento adequado para produtos farmacêuticos e para internação médica odontológica de urgência, dependência para observação psiquiátrica e cuidado de toxicômano. Então, é mais uma previsão aqui da lei e você deve observar. Unidade para doenças infecciosas. Esses 3 foram trazidos pela essa lei como obrigatórios para assistência sanitária. Então é uma decoreba mesmo. Sugiro que você pause o vídeo ou estiver com a lei em mãos, grife e tente memorizar para você diferenciar de outras assistências, diferenciar isso aqui lá do centro de observação, diferenciar lá do hospital de custódia. Então aqui nós estamos falando da assistência sanitária e os incisos 1, 2 e 3 devem ser incluídos aqui e memorizados como assistência sanitária. Artigo 128. O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetrícia para atender a mulher grávida ou a parturiente cuja urgência do Estado não permite transferência para o hospital civil. Então, nas penitenciárias femininas deve ter dependência para que ela possa fazer o parto ali em caso de urgência, se não for possível a transferência por causa da urgência. Parágrafo único. As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão a unidade de atenção básica de saúde a que se referencie o seu território. Vamos por parte aqui então, entender. As unidades do sistema prisional. Qualquer presídio então que tiver uma mulher deve então comunicar ao PSF, Assistência Básica de Saúde. Geralmente é o PSF, é a unidade do Programa de Saúde da Família. A existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de seu filho na primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde materno-infantil. Então, notificar ao PSF, a unidade básica, existente de presa grávida, lactante ou acompanhada do filho na primeira infância. E o segundo, de transferência para outra unidade prisional. Se aquela mulher foi transferida para outra unidade prisional, deve ser notificado tanto a unidade básica de origem como a de destino deve ser notificada, de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho também na primeira infância, para a regularização e continuidade do atendimento de saúde materno-infantil. Por quê? Porque essa mulher
e essa criança devem ter a continuidade do atendimento, que é obrigatório a todos, não só aos que são livres, mas também aos que estão presos. Então, notificar a unidade do PSF, a unidade de atenção básica de saúde, presa grávida, lactente ou acompanhada de filho na primeira infância, e a transferência dessa presa, tanto à unidade de origem quanto à unidade de destino. Artigo 129, novo assunto, agora da correspondência. Os sentenciados têm o direito de enviar e receber correspondência epistolar ou telegráfica. Eu peço desculpa aí, pessoal, pela diagramação, ficou um pouco fora, mas é porque eu fiz de madrugada esses slides, então ficou um pouquinho fora, mas nos próximos a gente vai corrigir isso aí. Os sentenciados, então, têm direito de... Aqui nós estamos falando da comunicação com o mundo exterior, né? Os sentenciados têm direito de enviar e receber correspondência epistolar e telegráfica. Epistolar é gráfica, epístola, e telegráfica é o falecido telegrama. Eles têm o direito, então, de enviar e responder. É lógico, pessoal, que será vigiada, né? Apesar de ter muitos defensores aí dos direitos humanos que dizem que não pode, o agente penitenciário, a unidade prisional não pode, é uma violação de correspondência, é o princípio constitucional que está sendo violado. Mas nós sabemos também que a sociedade tem mais interesse, tem interesse na segurança também. Então, são princípios que se confrontam, mas hoje prevalece hoje nas unidades prisionais que essas cartas, essas correspondências são devidamente vigiadas, são devidamente fiscalizadas. Artigo 130. A correspondência do sentenciado analfabeto pode ser, a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou visitador indicado. Está conforme a lei de execução penal. Então, se o sentenciado não sabe ler, ele pode pedir a um funcionário que escreva ou leia para ele a sua carta, ou ainda para um visitador indicado, alguém que esteja visitando. Artigo 131. Em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do estabelecimento, o diretor deste poderá censurar a correspondência dos sentenciados, respeitados os seus direitos. Esse artigo 131 é um artigo que expressa ali que aquela carta ela é devidamente censurada, ela passa pela censura, ela é vigiada, ela é fiscalizada. Porque em caso de foi lido ali que há um perigo para a ordem e segurança. Naquela carta está um pedido ali de resgate, está um pedido de execução de um funcionário da unidade prisional. Então, poderá ser censurada aquela correspondência. E vai ser respeitado os direitos dos presos. O preso não será torturado por isso e terá sua honra e imagem também preservada, conforme manda a lei. Parágrafo único. A correspondência por telefone será autorizada pelo diretor do estabelecimento por escrito e motivadamente. Em algumas unidades prisionais existem ainda o telefone fixo, em que os presos eles periodicamente se comunicam com o meio externo, comunicam com a família, eles pedem por escrito e motivam, e também é vigiada. Estará um funcionário numa extensão escutando a conversa. E eles sabem disso e eles são comunicados que aquela conversa está sendo vigiada. Das visitas, artigo 132. As visitas destinam-se a manter os vínculos familiares e sociais do sentenciado e a prepará-lo para a reintegração da sociedade. Semanalmente ocorrem as visitas, onde eles recebem os seus familiares, parentes próximos, amigos, e recebem ainda a alimentação que é trazida semanalmente também de casa. Eles podem receber produtos de higiene pessoal e alimentação se estiverem já
ultrapassado aquela parte de triagem, aquela parte inicial. Parágrafo único. As visitas podem ser vigiadas por razões de tratamento do sentenciado ou de ordem de segurança do estabelecimento. Neste caso, as visitas vigiadas, imagine uma visita onde o serviço de inteligência percebeu que aquele preso deseja matar aquele visitante, deseja ferir aquele visitante. Então, aquela visita pode ser numa sala reservada para garantir a ordem e a segurança por razões até mesmo de tratamento do sentenciado. Artigo 133. As visitas do advogado terão lugar em local reservado em que as conversas não sejam ouvidas. Isso nós já falamos, que em caso de isso não acontecer, o advogado pode impetrar um mandado de segurança para que ele possa ter uma conversa reservada com o seu cliente, com o preso. Se caso for percebido ali uma prova, em caso de um agente penitenciário, por exemplo, escutou aquela conversa e dali ele percebeu algo ilícito, aquela prova não pode ser utilizada, porque aquela prova é uma prova ilícita. Aquela escuta do agente penitenciário foi uma escuta ilegal. E as provas ilegais não geram direito. As provas ilegais não podem ser utilizadas num devido processo. Artigo 133, vamos agora para o artigo 134 das visitas. Não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado com o juiz, com o representante do Ministério Público, com o funcionário no exercício das suas funções e com os membros da equipe interdisciplinar. Pessoal, é um artigo que também eu creio que não cairá na prova, porque hoje essa lei é de 94, como nós já dissemos, né? Mas hoje, na prática, quando o juiz visita a unidade prisional, ele geralmente não tem uma conversa reservada com o preso. Geralmente ele é acompanhado de um funcionário da unidade prisional. Assim mesmo como representante do Ministério Público. Eles também, muitas vezes, ou na maioria das vezes, está acompanhado de um funcionário. E também um funcionário no exercício das suas funções. Um médico, ou outro funcionário, aquele auxiliar lá da Defensoria Pública que trabalha na unidade prisional. Ele também, quando ele exerce as suas funções, está ali um agente penitenciário acompanhando, e com membros da equipe interdisciplinar, seja qualquer deles, a equipe interdisciplinar de observação, também estará um agente penitenciário. Preste atenção, o artigo 134 está expresso que não pode ser ouvido, então, a conversa com o juiz, com o representante do Ministério Público, com o funcionário no exercício de suas funções e com os membros da equipe disciplinar. Na prática, isso acontece. É a mesma questão que nós falamos anteriormente lá. Se cair na prova, eu vou marcar o que está na lei, que não pode ser ouvido. Mas é uma questão que cabe recurso também, porque isso já está modificado. Hoje isso acontece constantemente. Artigo, o que não pode de forma alguma, e se cair na prova você deve tomar cuidado. É o artigo 133. As visitas do advogado terão local reservado em que as conversas não sejam ouvidas. Com o advogado não pode de forma alguma, o defensor não pode de forma alguma ali ter ouvido aquela conversa, aquele colóquio do advogado com o seu defensor. Agora, o juiz, o Ministério Público, geralmente isso ele está acompanhado ali do servidor da unidade prisional. Então, mas se cair na prova, o que nós vamos marcar? Que não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado com o juiz, com o representante do Ministério Público, porque é mais fácil comprovar o que está na lei, que ainda não foi revogado, do que a outra parte. Mas quem elabora a prova com certeza um profissional que entende direito penal. Então, ele não vai pegar essa lei e simplesmente colocar na prova, ele vai analisar o contexto. E é provável que não caia. Artigo 135. O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para visitas familiares aos sentenciados que não possa obter autorização de saída. Mas um item também da lei que nós devemos guardar. Então, cada unidade prisional
Para aqueles presos que não podem sair, não tem a saída temporária de 7 dias, então haverá um local adequado para as visitas familiares. É coletivo. Hoje, no estado de Minas Gerais, esses locais são coletivos e é o pátio. É o pátio mesmo, porque não são disponíveis anexos para essas visitações. Geralmente, nas unidades, é o pátio central, no mesmo local onde existe o banho de sol. Pessoal, nós terminamos esse vídeo aqui e aguardo você no próximo, em que nós daremos continuidade falando das autorizações de saída. E aqui, pessoal, no próximo vídeo eu peço muita atenção para você, porque há uma diferença entre autorização de saída e permissão de saída, e isso cai em prova. Então, próximo vídeo, artigo 136. Muito obrigado e até a próxima.